Como vocês sabem, semana passada nós finalizamos a pregação na exposição do texto de Ruth, foram alguns meses naquele texto, e ali, por meio de uma narrativa, os irmãos aprenderam a respeito daquela relação bendita entre Ruth, Noemi e Boaz. Como Deus abençoou aquela família, como Deus transformou a vida de Ruth, que era uma viúva, pobre e estrangeira, e passou a ser uma israelita temente a Deus, com o marido e com o seu filho. Como Deus transforma a nossa realidade. E ali vimos tudo isso em meses, porque era uma narrativa. Só que aquela narrativa, ela apontava sempre para uma poesia. E eu lembrei aos irmãos que o texto de Ruth, ele revela a mulher de Provérbios. A mulher virtuosa de Provérbios 31 é Ruth. Evidentemente, tem como princípio cristológico a igreja. Mas, do ponto de vista do Antigo Testamento, aquela mulher que está sendo anunciada é a própria Ruth. É a descrição de Ruth por meio de uma poesia. Então, aquilo que nós vimos durante meses, a gente vai ver numa única pregação. Eu, finalizado, né, o texto de Ruth, ao invés de pular diretamente para 1 Samuel, Deus me deu essa alegria de poder passar por Provérbios 31 e meditar nesse texto com os irmãos, que é um texto muito conhecido, para que vocês possam ver na expressão de uma poesia aquilo que aquela mulher, juntamente com seu marido e seus filhos, produziram para o benefício da igreja do Antigo Testamento e como elas revelam Cristo em toda a sua plenitude. Então, por favor, abram comigo Provérbios 31, não todo o capítulo, mas dos versos 10 até o verso 31. Lembrando que os versos 1 a 9 dizem respeito à estrutura criada por Lemuel. Ele fala sobre as instruções que ele recebeu da sua mãe, né, como ele foi um homem sábio por isso, e também tratando, né, dos livros de sabedoria. Essa característica de Lemuel é a característica de todo o livro de Provérbios. O livro de Provérbios deve ser lido como o livro da ordem, ou seja, segundo um livro de sabedoria, você sempre tem instruções para a vida. No livro de Provérbios, todas as vezes que vocês forem ler Provérbios, pensem no seguinte: a ordem é: faça o bem e receba o bem. Cumpra a lei e seja abençoado. Essa é a lei que rege Provérbios. É diferente, por exemplo, de um outro livro de sabedoria que é tão conhecido quanto o livro de Jó. No livro de Jó, você tem um justo que faz o bem e ele recebe o mal. Então, aqui, faça o bem e receba o bem. Lá, você pode fazer o bem e ainda por cima ser injustiçado, muitas vezes, ou receber uma prova de Deus, como é o caso de Jó. Então, perceba isso, a vida é assim. Ordinariamente, faça o bem e receba o bem. Mas em algumas situações, por conta de uma provação do próprio Deus, de um teste divino, nós podemos fazer aquilo que é justo e recebermos aquilo que não é justo. No livro dos Salmos, que também é um livro de sabedoria, nós encontramos um outro princípio, que é a tensão da vida. Você faz o bem e uma hora você recebe o bem, outra hora você faz o bem e você encontra inimigos, pessoas que se levantam contra você. Mas no final, tenha certeza que o bem vencerá o mal. Esse é o princípio do livro dos Salmos. E assim por diante, cada um dos livros de sabedoria, eles vão nos ensinar a conviver nesse mundo com bem e mal, com justiça e injustiça. No livro de Provérbios, como eu falei, é o livro da ordem. Faça o bem e você terá o bem. No caso de Lemuel, ele cumpre os princípios da mãe e é abençoado até o verso 9. Do verso 10 até o verso 31, muito provavelmente um texto de Salomão, ele nos ensina a respeito da relação desta mulher virtuosa, apontando para Ruth, né, e em um determinado versículo que nós vamos ver, lembrando de Boaz e de toda a família, nós vamos entender que quando nós agimos corretamente, Deus abençoa não somente a nós, mas a toda a nossa família. Dada esta introdução, e lembrando que essa introdução é necessária porque nós não estamos numa sequência de pregações no livro, nós vamos ler os versos 10 até o verso 31 de Provérbios 31. Ouçam, irmãos.
Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim, ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz o bem, e não o mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Como navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite, para dar de comer aos da casa, e distribuir a tarefa das servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e as suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Faz para si cobertas de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nas portas, e assenta-se entre os anciãos da terra. Faz pano de linho fino e vende-os, e entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são seus vestidos, e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és, de todas, a mais excelente. Enganosa é a beleza, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos, e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus bendito, nós rogamos a Ti, ó Senhor, que Teu Espírito Santo ilumine cada passo, Senhor Deus, dessa pregação, para que o Teu nome seja honrado. Que homens e mulheres, filhos, pais e mães, sejam abençoados pelas instruções da Tua Santa Palavra. E que nós possamos, Senhor Deus, ver Cristo revelado a partir desse texto, para o louvor da Tua glória. Usa-me, Senhor, mais uma vez, e abre o coração dos Teus filhos. É assim que nós te pedimos, no nome e no poder de Cristo, nosso Senhor. Amém. Quando você lê um texto como esse, o sentimento que inicialmente nos traz é de que isso aqui é impossível. Ou seja, não é que não é bom, é que na verdade é bom demais para ser verdade. E nós vamos dizer, não existe essa mulher. E outros vão dizer, esse marido, se ele tivesse uma mulher dessa, ele era para levantar as mãos para o céu. Que mulher é essa? Que família é essa? Que filhos são esses que louvam a sua esposa? O marido que termina sendo abençoado pela esposa e louva ela diante dela e de todos. Será que isso é possível? Será que é, de fato, uma instrução divina o que nós temos aqui? Ou é uma utopia? Verdadeiramente, a plenitude do texto, ela vai ser provada por cada um de nós na visão mais perfeita do texto, que é a relação de Cristo com a igreja. É interessante que os nossos pais puritanos, eles viam textos como Cântico dos Cânticos e Provérbios 31, não simplesmente como instruções a respeito de como viver bem no casamento. De fato, eles estão mais do que certos, como estiveram em tantas outras ocasiões. Isso aqui diz muito mais a respeito da relação de Cristo com a igreja, da perfeita noiva que é a igreja, do perfeito marido que é Cristo, do que simplesmente com a vida em casal. Mas é claro, é evidente, que o Senhor não inspiraria homens santos para escrever
apenas coisas que nós vamos viver no céu, que não tocam na nossa realidade, que não poderiam, de alguma forma, por algum vislumbre da misericórdia do Senhor, serem provados aqui na terra. Então, este sentimento inicial de que é impossível viver isso aqui, precisa ser tirado do nosso coração. É possível viver de alguma forma o que nós acabamos de ouvir. E se nós não temos vivido nas nossas famílias, é porque há algo de muito errado em nós, não no texto. O texto, ele nos inspira, nos eleva à perfeição da vida em casal. A glorificação do nome de Deus, tendo na nossa família a maior de todas as pregações. Quando o homem ama a sua esposa e se dedica a ela, quando a esposa respeita o seu marido e serve-o não somente a ele, mas também aos seus filhos. É possível viver assim. Mas quem são esses personagens? Quem é essa mulher? Quem é esse homem que é tratado aqui? Como nós vimos, e eu vou tentar texto por texto ir mostrando isso, essa mulher é a descrição de Ruth. E ela tem um nome, uma qualidade que é ligada ao seu nome. Não é dado o nome aqui diretamente, é mulher, mas essa mulher, ela é qualificada, ela é a mulher virtuosa. Se os irmãos voltarem comigo lá para Ruth, capítulo 2. Ruth 2, quando diz assim, verso 1. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Pois bem, quando ela diz valente e poderoso, a palavra que está sendo utilizada aqui é a mesma palavra para virtuoso. Este marido é um marido virtuoso. Posteriormente, a própria Ruth, ela é chamada de uma mulher de força. Ela tem força. A palavra virtude é a mesma palavra de força. Veja, o homem virtuoso que é Boaz é um homem de poder, é um homem valente. E essa mulher que está sendo descrita lá em Ruth é uma mulher valente. Os irmãos lembram que o capítulo 2 de Ruth, ele descreve de uma ponta a outra uma mulher que acorda cedo de manhã, sai para trabalhar, trabalha o dia inteiro, e não é em qualquer serviço, um serviço pesado, na roça, e ela volta com as espigas, trazendo as espigas no lombo. Ela era uma mulher forte, então, é uma mulher virtuosa. A palavra virtude quer dizer força. Isso também, para deixar mais claro, Êxodo capítulo 18, verso 21, por favor, abra comigo. Êxodo 18, 21. A aplicação dessa palavra aqui no livro de Êxodo. Diz assim: e tu dentre todo o povo procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e ponham sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Veja, para que Moisés pudesse ter bons líderes, esses líderes precisavam ser, segundo o texto, homens capazes. A palavra é homens virtuosos, homens fortes, porque eles vão enfrentar muitas dificuldades. Os homens líderes de Israel, eles eram qualificados com essa palavra, fortes. Boaz era forte, poderoso. A mulher virtuosa lá em Ruth é forte. E a palavra mulher virtuosa quer dizer mulher forte. Portanto, é exatamente a mesma qualificação. Quem é essa mulher? Ela é uma mulher forte, ela é preparada para os desafios da vida. Matthew Henry diz assim: a pessoa buscada é uma mulher virtuosa, uma mulher de força. Esse é o significado da palavra. Que, embora sendo o vaso mais fraco, é fortalecido pela sabedoria e graça e pelo temor a Deus.
A palavra aqui usada é a mesma usada na descrição dos bons juízes. Os bons juízes eram chamados de juízes virtuosos. Primeiro capítulo, primeiro versículo de Ruth, diz que no tempo dos juízes, e aí começa a descrição do texto. Ou seja, no tempo em que a virtude era exaltada, que os homens virtuosos eram os líderes de Israel, surge uma mulher virtuosa. Ou seja, a força não é uma qualidade meramente masculina ou exclusivamente masculina. A força também é dada às mulheres. A grande questão é que nós tratamos de força geralmente por força física, por músculo. E a fortaleza do homem, a virtude do homem não está simplesmente nos seus músculos. Porque existem muitos homens musculosos que não são virtuosos. Muitos homens fortes, como paredes, que não têm virtude alguma. Que têm os músculos cheios e a cabeça vazia. Portanto, a força, segundo a Escritura, não é simplesmente a força física. E é claro que há uma função para a força física. Mas essa mulher, segundo o texto, ela é virtuosa, ela é forte, porque ela está pronta para desempenhar aquilo que o Senhor colocou como missão. Em segundo lugar, para que você ache uma mulher assim, não é fácil. Voltando lá para Provérbios 31, o texto diz assim: mulher virtuosa, ou seja, mulher forte, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Quem a achará? Provérbios 19, verso 14. Provérbios 19, 14. Diz assim: a casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. A casa e os bens você pode herdar dos seus pais, mas a mulher virtuosa, a mulher sábia, a esposa prudente, não são os pais que dão, é Deus que dá. E se ela é tão rara assim, se é tão difícil, veja, não é difícil encontrar mulheres, mas é raríssimo encontrar uma mulher virtuosa, mulher forte de verdade. O próprio Matthew Henry, quando vai comentar, ele diz assim: muitos tentando se enganaram a buscar uma mulher virtuosa. Quando Jacó pensava que estava com Lia, na verdade estava com Raquel. E teve que esperar mais 7 anos pela mulher virtuosa que é Lia. Ele se enganou. Ele buscou, mas se enganou. Muitos têm buscado mulheres virtuosas e se enganado, porque procuram por princípios errados. Procuram pelo que veem. Procuram simplesmente como ela fala, o jeitinho dela, o acalento dela, o carinho dela, mas não procuram ver o coração dessa mulher. Muitos se enganam buscando a mulher virtuosa, porque buscam pelos seus próprios caminhos. A mulher virtuosa, a esposa prudente, não são os homens que procuram, é Deus que nos faz encontrar. É claro que, e aqui falando principalmente para os solteiros da igreja, que isso está lhe isentando de qualquer busca. Não, a busca é do homem. É o homem que vai buscar essa mulher. Mas ele não busca segundo os seus princípios. Ele não busca segundo as suas próprias verdades. Mas ele teme ao Senhor e busca uma mulher de acordo com o que a Escritura revela. O valor dessa mulher deve ser demonstrado diariamente pelo homem, por meio do serviço que ele presta a essa mulher. Henry diz assim: o valor indescritível de uma mulher assim, e o valor que um homem que tem uma pessoa como essa deve atribuir a ela, mostrando com isto a sua gratidão a Deus e a sua bondade e o seu respeito por ela, por quem ele nunca deverá pensar que já fez o suficiente. Um homem que acha uma mulher assim nunca deve achar que fez o suficiente. Sabe aquela ideia de dizer: eu já fiz tudo por você?
O homem nunca fez tudo para uma mulher sábia. O homem nunca deve estar satisfeito pelo que já fez pela mulher que Deus lhe deu. Sempre é pouco. Sempre precisa mais. Sabe por quê? Porque o teu serviço a essa mulher é uma dedicação exclusiva e até o fim da vida. Quando é que um homem vai descansar do cuidado com a sua esposa? Quando ele morrer. E não porque ele não tem mais cuidado com ela, é porque ele não pode tê-lo, ele vai entregar ao Senhor. E esse é o motivo pelo qual os homens devem buscar todos os dias firmar a sua casa no Senhor. Para que no dia que Deus nos levar, elas estejam firmes, enraizadas em Cristo. O trabalho do homem é levar sua esposa para o céu, levar os seus filhos para o céu. E nós não sabemos, irmãos, quanto tempo Deus nos dará para isso. Portanto, todos os dias, o homem precisa se dedicar a abençoar essa mulher com o caminho do céu. E aí Henry passa a descrever essa mulher. E a descrição é tão bem feita, irmãos, que eu vou lê-la, em partes, é claro. Ao invés de, a cada versículo, eu ler o versículo e fazer o comentário, ele conseguiu contrair, né, resumir os princípios, cada um dos princípios dessa mulher. Eu sei que o texto ele tem uma estrutura. Essa estrutura ela é acróstica e quiasmática. Deixa eu explicar o que é isso. O nome é muito estranho, mas dá para entender. A estrutura acróstica de um acróstico quer dizer que, se você contar, são 22 versículos. Do verso 10 até o verso 31, são 22 versículos. E não por coincidência, são 22 letras do alfabeto hebraico. Infelizmente, na nossa tradução, você não tem como ver isso. Mas cada versículo lá no original começa com uma letra do alfabeto hebraico. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, e assim por diante. Então, cada um dos versículos começa com a letra correspondente do alfabeto hebraico. A gente não tem como ver isso, infelizmente. Mas eu vou tentar ser o mais claro possível na exposição. Dito isso, além do acróstico, né, que ajudava as crianças a memorizarem, porque elas memorizavam por letra, isso ajudava na instrução, né, no conhecimento. É um poema que está descrevendo tudo aquilo que nós vimos em Ruth, mas de um modo mais profundo, com menos palavras. Uma das funções da poesia é essa. Você fala muita coisa, você aprofunda o que na narrativa está meio que supérfluo, você aprofunda aqui, explicando pontos que lá não eram explicados, e isso em muito menos tempo. Mas além de termos um acróstico, nós temos também um quiasmo. Os irmãos já viram, falando sobre essa estrutura, que é uma estrutura como um X. E tem o nome de quiasmo, porque vem da letra ri, em grego, que é uma letra escrita com um X. Então você tem um ponto em cima, um ponto embaixo, um ponto no começo do texto, um ponto no final, e esses pontos eles vão se ligando até chegar no cerne, na interseção do X. E esta interseção é o tema do texto. Eu vou fazer esse trabalho com os irmãos no final, mas eu queria primeiro tratar de quem é essa mulher. Quem é a mulher virtuosa? Veja só, com o texto de Provérbios 31 aberto, ele diz assim: mulher virtuosa quem a achará, o seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, assim ele não necessitará de despojo. O coração do seu marido confia nela. Veja o que é que Henry diz. Ela se comporta de tal maneira que seu esposo pode depositar toda a sua confiança nela. Ele confia na sua castidade, ele confia na sua castidade, de que ela nunca lhe deu a menor oportunidade para suspeitar ou alimentar qualquer ciúme, aqui traduzido por zelo. Ela não é mal-humorada, nem ressentida ou reservada, mas ela é modesta. Essa mulher, ela é recatada, porém ela não é mulher, como a gente diz hoje, chata. Não é uma mulher que não fala com ninguém. Ela tem um jeito, uma forma de cuidar da sua reputação, que ela não chega nos lugares e ela é expansiva demais, além do limite. Por quê? Porque ela precisa demonstrar ao seu marido o zelo necessário.
Então ela é modesta, ela é séria. E tem todos os sinais de virtude na sua aparência e comportamento. E o seu esposo sabe disso. E por isto o coração dele confia nela, com segurança. Ele sente-se tranquilo e a torna tranquila. Ele confia no comportamento dela, de que ela saberá falar em todos os grupos e agir em todas as questões, com prudência e discrição, de modo a não causar nem danos, nem vergonha ou censuras ao esposo. Ele confia nela porque ela deixa tranquilo. Não é aquela mulher que toda vez que vai abrir a boca, o marido já fica se tremendo de medo. O que é que essa mulher vai falar? Ela é recatada. Ela pensa antes de falar. Porque ela sabe que não é a reputação só dela que está em jogo. É a reputação da família. É a reputação do marido. Então pode ser que uma palavra que eu diga, de alguma forma, prejudique o meu marido. Então, se é para falar alguma coisa que vai prejudicá-lo, eu não falo. Se é para trazer algum malefício para a minha família, eu fico calado. Quando nós lemos, por exemplo, lá nas cartas do apóstolo Paulo, ele dizendo, primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 8, que as mulheres, elas devem aprender em silêncio na igreja. Alguém diz, isso é machismo, isso é loucura do apóstolo Paulo, para que isso? Não, não é machismo. É porque não tem necessidade. Porque Paulo sabe que se as mulheres começassem a falar demais, e a tendência da mulher é falar muito mais do que o homem. Existem pesquisas que contam, eu não sei como é que faz essa pesquisa, né? Mas existe, né? Alguém fez, que conta o número de palavras, as milhares de palavras que a mulher fala, a mais do que os homens. Portanto, é uma tendência natural da mulher falar mais do que o homem. Quando ela percebe isso, que talvez naquele ambiente pode prejudicá-la, ela simplesmente ela cessa suas palavras, ou ela fala menos, ou ela tem mais cuidado para deixar o seu marido tranquilo. Ele confia na fidelidade dela aos seus interesses e que ela jamais irá trair os seus conselhos, nem terá nenhum interesse diferente dos da família dele. Quando ele se ausenta para atender aos interesses públicos, pode confiar nela para ordenar os seus negócios em casa. Ele nunca vai pensar que essa mulher ela vai contrariar os interesses da casa. Essa semana nós estávamos tratando aqui na reunião de oração, lendo o texto do pastor John Morecraft sobre política, né, à luz da Escritura. E até não muito tempo, ou antes da revolução sexual ali promovida pelas as feministas, era comum em muitos países as mulheres não votar. Elas não votavam. E você falar sobre isso agora, né, se você não tiver muito cuidado, isso pode ensejar uma revolta e até processo, coisa dessa natureza. Mas eu queria, ao invés de tratar desse assunto, tratar do princípio que estava por trás disso. Por que era desnecessário o voto? Porque as mulheres estavam debaixo da proteção do marido ou do pai. Então era o voto da casa. Nesse princípio, nem os homens com 16 anos, como a gente tem hoje, votavam. Porque é o voto da casa. Morecraft diz assim, ele passa um tempão introduzindo com todo cuidado para que aquilo ali não pareça algo estranho, apesar de ser, né, para a nossa época. Mas ele diz o seguinte, veja, das duas uma, este voto só servia para duas coisas. Por um lado, o voto da mulher e o voto dos filhos dentro da mesma casa, ou seria uma revolta dos inferiores contra o superior, ou seja, a mulher que não aceita os conselhos do marido, o filho que não anda nas pisadas do pai, ou seria isso, ou então seria a multiplicação do mesmo voto. Porque se eles vão concordar, eles vão votar igual ao pai, e isso é bom, mas é desnecessário. Mas se eles vão ser contrários, eles vão se rebelar contra a instrução do pai, do chefe da casa. E isto é um absurdo, é uma quebra do 5º mandamento. Então, neste caso, era assim que era feito. Aqui, irmão, não cabe uma
Nós não estamos aqui advogando, vamos levantar a bandeira para que as mulheres não voltem. Não é isso. Mas é entender o princípio das coisas. Por que isto acontecia como acontecia. Quem sabe, com mais maturidade, algum tempo, a gente possa entrar nesse assunto com mais detalhes. Mas fica aqui claramente o princípio da mulher virtuosa. O marido confia nela. Por que ele confia nela? Porque ele não tem motivo para desconfiar. Porque ela não se levanta contra os seus interesses, contra os interesses da casa, a quem ele responde. Este é o primeiro de todos os princípios dessa mulher. Ela não se levanta contra o seu marido e o coração do marido confia nela. O texto continua. Verso 12. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Henry diz assim: ela contribui tanto para o seu contentamento e satisfação que ele não terá necessidade de buscar outras satisfações. Não precisará buscar prazeres fora de casa, como precisam fazer aqueles cujas esposas são orgulhosas e esbanjadoras em casa. Ela administra os assuntos de seu esposo, de modo que ele sempre tenha prosperidade, tenha tantos bens que não terá tentação de se aproveitar de seu próximo. Ele se considera tão feliz com ela, que não inveja os que têm a riqueza deste mundo. Ele não precisa dela, ele tem o suficiente, tendo uma esposa como ela. Bem-aventurado é o casal que tem tal satisfação. A satisfação de chegar em casa. Basicamente é isso. É de saber que eu estou fora, mas quando eu chego em casa, as coisas estão em ordem. Mas a ordem não é uma ordem contrária à minha, é a mesma ordem. Vocês vão perceber ao longo do texto que há uma ênfase dada na autoridade da mulher em casa, que talvez os irmãos não estejam muito acostumados. Mas quando o apóstolo Paulo fala lá nas cartas pastorais, ele vai falar sobre a boa dona de casa, a palavra lá é déspota. E os irmãos têm uma noção de que déspota é alguém que tem muita autoridade. Ela é muito autoritária, não autoritária, mas ela tem muita autoridade. Ela é a déspota da casa. Portanto, o que acontece na nossa ausência, na ausência dos homens, é que existe uma autoridade dentro de casa. E que a autoridade da mulher, na ausência do marido, é a mesma autoridade do marido. Porque ele delegou a autoridade daquela mulher. E vocês vão perceber que todas as tomadas de decisão dessa mulher, comprar, vender, adquirir terra, vender terra, negociar, mandar os empregados de acordo com as ordens que sejam condizentes com o dia, educar os filhos, tudo isso está dentro da autoridade da mulher. Até as questões de casa, decoração, a gente vai ver isso mais para frente. Mas por quê? Porque ela é a déspota do lar. Ela é a administradora. Ela é a autoridade do lar. Homens sábios não se metem em problemas diretos do lar. Sabe por quê? Porque não é a nossa praia. Não é a nossa jurisdição. Você ordena a mulher, ordena o lar dela. Não são os homens que vão diretamente dar ordens aos empregados. É a mulher que dá ordem aos empregados da casa. Via de regra é assim. Por quê? Porque, na maioria dos casos, o homem está fora de casa. É claro, é evidente que em algumas situações eu posso dar essa ordem. Mas, geralmente, é a mulher que está ordenando estas coisas no momento em que o homem está fora. Por isso que ela precisa ser forte. Por isso que essa mulher tem que ter esta fortaleza, porque ela vai lidar, inclusive, com os funcionários da casa. Ele continua. Ela se dedica constantemente a fazer-lhe o bem e teme fazer alguma coisa, ainda que inadvertidamente, que possa resultar em prejuízo para ele. Ela está dedicada todos os dias, irmãos, a trazer lucro para casa. Ela mostra o seu amor por ele, não com um carinho tolo, mas com uma ternura prudente, ajustando-se ao seu temperamento, sem contrariá-lo, dando-lhe boas palavras e não mais, nem quando ele está de mau humor, procurando deixá-lo à vontade e tranquilo.
dando-lhe o que é adequado para ele, na saúde e na doença, e cuidando dele com diligência e ternura quando ele adoece. Então, a mulher sábia, a mulher virtuosa, ela olha para o marido e ela sabe, ela conhece tanto o marido que ela sabe o humor que ele está. Epa, aqui não é a hora de eu falar isso. Porque se eu falar, eu vou provocá-la. Não é a hora de tratar desse assunto, porque se eu falar agora, vai dar confusão. Ele já deve estar cheio de problemas lá do trabalho dele. Eu vou ter sabedoria. Em outro momento eu vou falar. Como os votos foram feitos diante do pastor e do magistrado civil, ela não está com ele somente na saúde, mas também na doença, cuidando dele com diligência e ternura quando ele adoece. E ela não faria voluntariamente por nada neste mundo, nada que pudesse ser um dano à sua pessoa, à sua família, às suas propriedades ou à sua reputação. Nunca essa mulher se levantaria contra o seu marido. Pelo contrário, ela cuida dele quando ele está mal. Ela conhece o temperamento do marido e não provoca. Quando ele está bem, ela aproveita da sua bondade. Quando ele está mal, ela cuida na sua doença. E os bens da casa são tratados como os bens dela, porque assim o são de fato. Terceiro ponto. Ela é alguém que se empenha no seu dever. Abra comigo verso 15 e verso 17. Verso 15. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Verso 27. Está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Ele diz assim: ela é alguém que se empenha no seu dever e tem prazer nisso. Essa parte do seu caráter é bastante detalhada aqui. Ela detesta ficar sem fazer nada. Ela não come o pão da preguiça. Embora não precise trabalhar para ganhar o seu pão, ela tem a condição de ser sustentada pelo marido. Não precisa comer na ociosidade, porque sabe que nenhum de nós foi enviado a este mundo para estar ocioso. Que quando não temos nada para fazer, o diabo logo encontrará algo para fazermos. E que não é adequado que aqueles que não trabalham comam. Ela é trabalhadora. Ela não precisa, porque ela sabe que o seu marido se dedica a não permitir que falte o pão em casa, mas ela trabalha. Há certo tempo, depois que os princípios da reforma tomaram conta da nossa, especialmente aqui do Nordeste, houve um movimento estranho ao ler textos que falam sobre a beleza da mulher, da feminilidade. As mulheres que estavam totalmente devotadas a uma vida profissional, a uma carreira, né, ao crescimento na carreira, elas saíram desse ponto de idolatria a uma carreira profissional para, de uma hora para outra, simplesmente jogar tudo para cima e dizer: não, eu não posso trabalhar porque a Bíblia me proíbe. Pois bem, a excelência da mulher, o ápice da feminilidade está sendo descrito aqui. E é descrito como uma mulher que trabalha. E os irmãos vão ver aqui que ela não trabalha simplesmente atrás de um fogão. Ela trabalha em várias situações em que a sociedade permite. Ela compra, ela vende, ela examina um campo, ela compra esse campo, ela percebe se é vantajoso, se é lucrativo, ela volta, dá ordens aos funcionários da casa, ela educa os filhos. Ela é uma mulher trabalhadora. Ele continua dizendo o seguinte: ainda de noite se levanta para dar o de jejum aos seus servos, para que possam estar preparados para ir trabalhar alegremente logo que rompa o dia. Ela não é daquelas que ficam jogando cartas ou dançando até meia-noite, até o amanhecer. E então, veja só, e então, perdoe.
e então ficam na cama até o meio-dia. Não. A mulher virtuosa ama o seu trabalho mais do que o seu sossego, o seu prazer. Ela se preocupa em realizar o seu trabalho todas as horas do dia e tem uma satisfação maior e verdadeira em dar mantimento à sua casa bem cedo pela manhã do que tem os outros no dinheiro que ganharam. Os que têm uma família da qual cuidar não devem amar excessivamente a sua cama pela manhã. É um desafio para as mulheres. Primeiro, o desafio de acordar cedo não começa na hora de acordar, começa na hora de dormir. Porque essa mulher é caracterizada aqui como uma mulher que ela não está nos bailes dançando, mas aí você pode dizer, mas eu não vivo assim, eu tenho uma vida ordeira, mas eu tenho essa dificuldade. Aí, de onde é que começa a organização para acordar cedo? Dormindo cedo. Organizando a casa para que todos durmam cedo. Isso precisa ser uma rotina da nossa casa. Para que todos acordem cedo, precisam dormir cedo. Porque é um péssimo testemunho acordar tarde. Veja, é terrível quando a nossa casa ela tem costumes, rotinas que vão até tarde da noite, entrando pela madrugada. Por que isso é ruim? Porque Deus ordenou dia e noite para o nosso benefício. Veja, o dia é claro, porque não está apto para o sono. Evidentemente, em algumas exceções você dorme de dia, mas não é normal dormir de dia. Porque tudo está claro. Já à noite ela é escura para quê? Para que você possa dormir. É hora de dormir. Então, quando o sol raiou, eu estou acordando. Quando o sol foi embora, nós estamos nos organizando. Veja, e não é que eu tenha que dormir 6 horas da noite quando o sol já se foi, mas eu estou organizando a minha vida para dormir. Nós estamos preparando o jantar, nós vamos jantar, terminado o jantar, nós vamos ter um momento ali juntos e vai dormir. Quanto tempo eu preciso dormir? Eu não sei. Cada um tem um tempo diferente. Tem uns que com 6 horas, 7 horas já acordam muito bem. Outros precisam de mais tempo. Então, ordena a tua vida para dormir cedo e dormir a quantidade de tempo que você precisa. A nossa igreja está cheia de mulheres com filhos pequenos, né? E aí é um desafio. Como é que vai fazer isso, pastor? Isso é muito bonito quando os filhos estão maiores. Isso é uma exceção. São situações de exceção. É possível você começar a criar uma rotina, mas nem sempre é tão fácil assim. Até por conta de algumas dificuldades que alguns bebês têm. Mas a regra é para a vida como um todo. E as exceções para os casos excepcionais. Como assim mesmo o nome nos ensina. Em quarto lugar, essa mulher ela se dedica às atividades que são apropriadas para ela. Não é no trabalho acadêmico, ou de um estadista, ou de um agricultor que ela se ocupa, mas no trabalho típico de mulheres. Busca lã, onde pode encontrar os melhores artigos com um preço mais barato. Ela tem estoque de ambos e tudo o que é necessário para trabalhar com lã e linho. E isto, ela não somente dá trabalho para os pobres, o que é um ofício muito bom, mas ela mesma trabalha e de boa vontade com as suas próprias mãos. Então, assim, não, a mulher pode trabalhar em qualquer coisa, absolutamente, não porque existem outros trabalhos que ela precisa fazer que vão ser privados caso ela entre em determinados campos. Por exemplo, existem empregos, existem trabalhos, existem comércios que lhe dão a flexibilidade do seu próprio horário. E estes são excelentes para as mulheres. Porque elas vão fazer a harmonia entre os trabalhos de casa e os trabalhos de fora de casa. Então as mulheres elas devem ter sabedoria, inclusive para procurar essa profissão. Uma profissão que permita, em algum momento, ela correr e ficar em casa. Ter um tempo com os filhos, ter um tempo dando as ordens da casa e ter um tempo fora de casa. Esse balanço precisa ser feito de uma maneira muito sábia. E ela o fará com a sabedoria do seu marido, ouvindo o seu marido. Então a mulher pode trabalhar fora de casa, evidentemente, a mulher sábia, a mulher virtuosa faz isso.
mas ela não pode tomar para si uma responsabilidade que vai invalidar o trabalho dela como esposa e mãe. O texto continua, verso 17 e 18. Diz assim: cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Ele diz, ela faz o que é necessário com toda a sua força e não brinca com a sua atividade, nem a desmerece. Como está dito no verso 17. Ela não se dedica somente a trabalhar sentada, ou àquilo que é somente um bom trabalho nos dedos, atividades que pouco são diferentes de fazer nada. Mas se houver oportunidade, irá se dedicar àquele trabalho que exija toda a força que ela tem, e que ela usará como alguém que sabe que é este o caminho para ter mais. Eu me lembro aqui, irmãos, do texto lá de Gênesis capítulo 24, quando Abraão manda um servo dele, chamado Eliezer, buscar uma esposa para Isaac, seu filho. E quando Isaac chega lá, ele vai procurar as mulheres num lugar onde o trabalho era muito pesado. Eliezer chega no poço onde as mulheres pegavam água. Você imagina que nossa vida hoje é muito facilitada, né? A gente não pega água, a gente vai na torneira e a água está lá. No máximo, o trabalho que uma mulher, um homem dentro de casa vai fazer para pegar água é abrir a torneira, encher um balde para colocar em determinado lugar, talvez porque a mangueira não está funcionando. Mas até isso é quase que impossível hoje. A gente não precisa nem, em muitas ocasiões, pegar a mangueira para aguar as plantas, porque você tem hoje o sistema automatizado. Quantas facilidades nós temos! Mas as mulheres dessa época, elas tinham que buscar água longe de casa. E faziam isso com esmero. Então ela não tomava só os trabalhos mais fáceis, mas o trabalho que aparecesse, essa mulher estava pronta. Mas ela não deixava o cuidado com os detalhes da casa. Por isso que ele diz no verso 22, observe. Faz para si cobertas de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura. Ela está pegando na roca, fazendo trabalho com um braço forte, daqui a pouco ela está cuidando da decoração da casa, do vestido, do embelezamento do lar. Ela adorna a sua casa e tem boas roupas para si mesma e para a sua família. Faz para si tapeçaria para pendurar em seus cômodos e pode usar essas peças que são de sua própria fabricação. As suas próprias vestes são ricas e elegantes. Ela não é conhecida pela elegância, mas isso não quer dizer que ela não seja. A mulher virtuosa não é uma mulher desleixada. É uma mulher que busca, em primeiro lugar, a virtude moral e depois ela demonstra uma virtude, né, expressa no seu corpo. Cuidado com o corpo, cuidado com as vestimentas, é uma expressão do cuidado com a alma. Porque nós não fomos feitos apenas de alma, mas nós fomos feitos também de corpo. Então, uma alma bem cuidada, uma alma saudável, cuida do seu corpo. Cuida das suas vestimentas, cuida dos adornos da casa. Uma mulher virtuosa sabe adornar a sua casa. Quando você chega numa casa e a casa está virada de cabeça para baixo, você não coloca a culpa sobre o marido. A culpa é de quem? Diz assim, rapaz, que mulher desmantelada. Como é que pode? Uma casa desse jeito. O adorno da casa é a responsabilidade da mulher. Por isso que os homens não devem se meter em decoração de casa, em cuidados desnecessários com a casa, porque isso é da mulher. Evidentemente eu posso dar uma opinião, mas não vou tratar dessas coisas diretamente, porque isso é um trabalho da mulher. Deus deu à déspota da casa o cuidado com os adornos da casa e com as roupas, os adornos da família. Quando você olha para o marido bem vestido,
Você não simplesmente diz que homem é elegante, mas você deve olhar imediatamente para a mulher e dizer que mulher cuidadosa. Quando você olha para um homem desleixado, com um cabelo esvoaçado, que parece que faz 15 dias que não vê um pente, um homem que não tem um cheiro de limpeza, é claro que é responsabilidade dele, mas é também uma responsabilidade da mulher cuidar das roupas do marido e das roupas dos filhos. Coisa maravilhosa, você dá um cheiro na cabeça de um bebê. É coisa linda demais, mas o bebê não toma banho sozinho. E assim, eu não queria desfazer o romantismo do cuidado com os bebês, mas ele não tem aquele cheiro natural. Não sei se você sabe, mas ele não tem. O cheiro do bebê, que é bom, mas ele é potencializado pelos cosméticos que a mãe usa. Então, é de fato um trabalho da mãe. Cuide dos seus filhos, para que eles estejam bem vestidos e limpos. É uma bênção para a sua casa. Ela faz comércio, verso 24. Diz assim: faz panos de linho fino e vende-os e entrega cintos aos mercadores. Ela produz mais do que ela e sua família têm condições de usar, e por isso ela pode vender. Ela estoca e vende. Não tem problema nenhum. Mulher virtuosa é mulher empreendedora. É uma bênção que nós temos aqui na nossa igreja várias mulheres empreendedoras, e eu quero encorajar as que ainda não são a serem. Deus lhe deu essa capacidade também. Não fique simplesmente com os trabalhos de casa. Procure trabalhos fora de casa, ou trabalhos que você possa vender para fora de casa. Desde que estes trabalhos não te retirem do cuidado que você precisa ter com a tua própria casa. Esta era uma mulher comerciante. Ela cuida de sua família, de todos os seus assuntos, dá mantimento à sua casa, a cada um a sua porção de alimento no devido tempo, de modo que nenhum dos servos tenha motivos para reclamar de comer pouco ou trabalhar muito. Ela também dá uma porção, uma quantidade de trabalho, bem como de alimento, às suas criadas. Todas elas deverão conhecer o seu trabalho e saber quais são as suas tarefas. Isso é dito no verso 15 e 27, que nós já lemos. Agora, a respeito dos funcionários. Não importa a legislação. Se a legislação diz, você pode descontar esse valor do funcionário, não importa. Está trabalhando na tua casa, seja bondosa, seja caridosa, dê um prato de comida para quem está trabalhando na sua casa. Que terrível. Nós fizemos uma obra há poucos dias lá na nossa casa, e o simples fato de dar um lanche fez com que os funcionários comentassem que na casa anterior, eles disse assim, não sei se é exagero ou não, eles disseram, nem um copo d'água nos serviam. Sinceramente, irmãos, eu não vejo como um grande privilégio nosso de fazer isso. Eu fui criado assim. A vida inteira foi assim. Você abrir a mão para o funcionário, para o servo da tua casa, não deixar ele passar fome. Mas é um trabalho que a mulher tem que ter. Ela precisa lembrar não só dos filhos e do marido, mas existe alguém que está sob a nossa tutela, então nós vamos abençoá-los. Eles não vão passar fome na nossa casa, nem vão ter trabalho acima do possível. Já nos encaminhando para o fim, ela cuida de sua família, de todos os seus assuntos, nós já vimos. Ela é caridosa com os pobres, como eu já falei. Ela é discreta e agradável quando fala. Não fala demais, não é crítica, não é mal-humorada, como são alguns. E sabe como se dedicar com esmero. Ela abre a sua boca com sabedoria quando ela fala. É com uma grande prudência, de maneira muito pertinente. E você pode perceber, porque cada palavra que ela diz, o quanto ela demonstra quanto ela governa-se pelas leis do bem e da sabedoria. O falar pouco não é ser mal-humorada, é ter cuidado com o que fala. Mas cada palavra que sai da boca dela é temperada com sabedoria. E por fim, o verso 30 diz o seguinte:
Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. O que completa a coroa do seu caráter é o fato de que ela teme ao Senhor. Com todas estas boas qualidades, não lhe falta nem mesmo esta qualidade necessária. Ela é verdadeiramente piedosa e em tudo o que faz é guiada e governada pelos princípios da consciência e uma consideração por Deus, isto é, aquilo que é preferido muito antes da beleza, que é vã e enganos. Todos os que são sábios e bons assim consideram. Preste atenção nisso aqui que ele vai dizer agora. Pode haver uma alma impura e deformada alojada em um corpo belo e atraente. Muitos foram expostos pela sua beleza a tentações que foram a ruína de sua virtude, sua honra e suas preciosas almas. A beleza é, na melhor das hipóteses, uma coisa passageira, portanto é vã e enganosa. Uma doença, uma só doença, poderá manchá-la em pouco tempo. 1000 acidentes podem destruir esta flor no seu auge. A velhice certamente a secará, e a morte e a sepultura a consumirão. Mas o temor a Deus, reinante no coração, é a beleza da alma. Amém. O temor a Deus embeleza a alma. Então, se Deus te der uma mulher virtuosa e bela, graças a Deus, né? Ninguém vai negar também que ninguém é besta. Mas se Deus te der, em primeiro lugar, uma esposa virtuosa, dê graças ao Senhor. E geralmente Deus é tão bondoso, basta olhar os muitos exemplos aqui, que Ele nos dá esposas boas e virtuosas, belas e virtuosas. E nós precisamos dar a devida gratidão a Deus por essas joias raras que o Senhor nos deu. Mas para finalizar, eu fiquei devendo aqui o quiasmo, a estrutura que vai marcar o centro do texto. E eu queria que vocês me acompanhassem, é uma parte mais rápida dessa exposição. Veja, como eu falei, o quiasmo ele tem o formato de um X, uma informação que começa o texto, uma que se repete no final, até nós chegarmos ao centro. Eu peço que todos estejam com a Bíblia aberta e, por favor, me acompanhem, certo? Então, a estrutura é A1, né, o começo do texto, B1, A2, B2 e assim por diante. Vocês vão acompanhando aí a leitura. Primeira parte do texto, o A1 é verso 10, que diz assim: mulher virtuosa quem a achará, o seu valor muito excede ao de rubis. Versos 30 e 31 dizem assim: enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, que é a virtuosa, essa sim será louvada. Dá-lhe o fruto das suas mãos e deixa o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Essa é a primeira informação. Agora o A2, B2. Você tem verso 11 e 12. O coração do seu marido está nela confiado. Assim, ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Versos 28 e 29. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também a louva, a ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Esse é o A2, B2. Agora, continuando, o terceiro ponto, versos 13, 14, 15 e 27. Busca lã e vinho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Agora 15 e 27. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos de casa e distribuir a tarefa das servas. Verso 27. Está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Vocês percebem que são informações que estão se repetindo. Agora verso 20 e verso 26. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Agora verso 26. Abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Continuando. Verso 21 e verso 25. Verso 21. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Verso 25a
a força e a honra são seus vestidos. Verso 21b. Não teme, aliás, B, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Verso 22, faz para si cobertas de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura. Agora, verso 25, a força e a honra são o seu vestido, e ela se alegrará com o dia futuro. Você percebe que todas as orações iniciais, todos os versos iniciais, eles têm um correspondente lá no final. E cada um desses tem um correspondente com Ruth. Né? Só deixando claro para os irmãos, infelizmente a gente não tem tempo para ler todos, mas para deixar claro, na primeira sessão, do verso 10, 30 e 31, corresponde a Ruth 2, 1 a 12. Verso 11, 12, 28 e 27, Ruth 2, verso 7. Verso 13, 14, 15 e 27, Ruth 2, 18. Verso 20 e 26, Ruth 3, 9. Verso 21 e 25, Ruth 3, 1 a 6. Verso 21, 22, 24 e 25, verso 3 e 17. Agora, restou um único texto, um único versículo. Nós lemos do verso 10 ao 22 e depois lemos do 24 ao 31. O que foi que sobrou? Seu marido, verso 23, é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Todo esse trabalho dela, dá orientação aos filhos, aos servos, cuida da roupa, tem cuidado no que fala, em como compra, em como vende, na hora que vai dormir, na hora que todo mundo vai se acordar. Ela tem esse cuidado inteiro com um único objetivo: que o seu marido seja exaltado nas portas da cidade. Os irmãos lembram como Boaz buscou o casamento com Ruth? O texto diz lá, ele era um dos juízes da cidade. E ele foi às portas da cidade para se casar com ela. Onde é que Ruth estava? Em casa, cuidando da família. Enquanto ela trabalhou e levou alimento para ela e para Noemi, que era a família que ela tinha, o marido dela estava nas portas da cidade, sendo glorificado. Isso não pode falar só apenas de um marido e de uma mulher. Aqui é a relação mais perfeita, do casamento mais perfeito de todos os tempos. Nós estamos vendo aqui o que a igreja faz pelo seu noivo. Enquanto Cristo está sendo exaltado nos portões da cidade, irmãos, Cristo está sendo exaltado no céu. A igreja, a sua noiva, está trabalhando por ele dia e noite para honrar o seu nome. Nós não permitimos que ninguém fale mal de Cristo. Nós não usamos a nossa boca para prejudicá-lo. Todos os nossos bens são para glorificar Ele. Nossos filhos são educados para dar glória ao Pai. Nós dormimos e acordamos com um calendário regido por Cristo, para que Ele seja glorificado nos portões da cidade. E se fazemos isso como igreja, como é que nós não faríamos isso como família? Como é que nós não faríamos isso como família? Você, mulher, que foi bombardeada a vida inteira por princípios, por costumes que são contrários ao que você acabou de ouvir aqui. Você é conclamada, você é convocada a abandonar estes princípios malignos para ouvir a voz do nosso Redentor. Não importa o que te disseram, essa é a verdade de Cristo, que é a única verdade. Então podem dizer que a família está falida, que o casamento não funciona mais.
só não funciona para quem não escuta a palavra de Deus. Mas você quer ter um casamento abençoado? Olha para o teu marido e se dedica a ele. Seja ele quem for, com os defeitos que ele tiver. Não provoca o temperamento do teu marido. Não fala aquilo que não se deve falar naquele momento. Tenha sabedoria. Não gaste demais para não prejudicar a tua casa. Usa cada centavo que Deus te der para o bem. Tem tempo de trabalhar, trabalha para ajudar nos rendimentos da casa. Ensina os teus filhos a honrar o teu marido. E eles só vão aprender se você não se levantar contra ele. Porque o teu objetivo de vida é glorificar o teu marido. A glória da mulher é o seu marido, diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. É a tua glória, o teu marido. Você pode ouvir ou pode inventar um monte de desculpas. Aí é você com Deus. O meu trabalho é dizer o que você tem que fazer, segundo a Escritura. E é isso que a Bíblia diz. Agora, maridos, em primeiro lugar, os solteiros, futuros maridos, olhem para quem vocês estão procurando para casar. Porque esses princípios aqui de uma mulher já estão desde a solteirice dela. Ou não. Prestem atenção. Os que já casaram, a ordem de Cristo é: sirvam as suas esposas como Cristo serve a igreja. E a igreja não é uma esposa muito fácil de ser tratada. Mas é teu trabalho cuidar da tua esposa. Ensinar a tua esposa. Orientá-la como dar ordem aos funcionários da casa. Como educar os filhos. Como amar o marido. Como cuidar das finanças. E assim, ela será exaltada, louvada, como diz lá o final do texto, pelo marido e pelos filhos. E ele exaltado nos portões da cidade. E sabe o que é que acontecerá? A vida de vocês no lar, a vida comum do lar, será uma pregação diária para os seus vizinhos, para os seus parentes, para os seus amigos, do que é a vida de Cristo com a igreja. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Oremos.